Graças a Deus, né? Amém. Amém? Amém. Nessa noite, o Senhor nos ajudando, eu quero falar de um assunto. As três tentações que um ser humano pode passar é as mesmas tentações que o Senhor Jesus sofreu após ele ter ido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás ofertou três coisas para o Senhor Jesus. Essas mesmas três coisas ele vem ofertando para as pessoas ao longo dos anos. E muitas pessoas têm caído, não têm observado as Escrituras e têm aceitado a oferta do diabo. Então, nessa noite, eu quero tomar aqui na mensagem o tempo da colheita, onde o profeta fala sobre esses três assuntos, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos ler as Escrituras primeiro, vamos ficar de pé. São Mateus, capítulo 4. Primeiro até o 11. Vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Eu fiquei seguindo as páginas que estavam aí. Isso. Amado Deus e Pai Celestial, abençoe o Senhor nesse momento. Fala conosco, Senhor, revela-nos a Tua palavra, ensina-nos a Tua santa palavra. Unge este ambiente, Senhor, unge nossos corações, afasta toda unção que não vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podeis assentar. Como eu sempre tenho dito, a tática que Satanás usa para matar as pessoas é a mesma que ele usou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Satanás não pode lançar a tua alma no inferno. Satanás não pode pôr uma enfermidade numa pessoa na hora que ele quer.
Ele não pode causar um acidente na hora que ele quer. Ele precisa de consentimento prévio de Deus para poder fazer alguma coisa com algum de nós. Então a tática dele, lá no princípio, sabendo que ele não poderia fazer mal a ninguém, mas ele sabia que se uma pessoa quebrasse a palavra de Deus, Deus poderia lançar aquela pessoa em juízo. Deus pode castigar aquela pessoa. Como que Deus castiga as pessoas? Deixando que Satanás venha e pegue aquela pessoa. Quando nós desobedecemos, quando fazemos coisas que não agradam o Senhor, quando desobedecemos pais e mães, o Senhor permite o inimigo vir e pegar a gente e nos faz sofrer quando desobedecemos. Então a tática dele nunca mudou. A tática dele para fazer as pessoas sofrer é levar as pessoas a quebrar a palavra de Deus. Como eu disse ontem aqui, que mal há sair de casa, ir até uma lanchonete, um lugar, sentar na beira da rua, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. Isso não seria nenhum mal se não fosse direcionado ou usado para quebrar a palavra de Deus. As pessoas não vão uma hora ou outra para sair e comer alguma coisa, jantar fora. Virou um vício. Com isso, Satanás está conseguindo levar as pessoas a quebrar a palavra de Deus em vários pontos, numa única saída. Glutonaria. Saem para comer, churrasquinho e que seja lá o que for. Bebedice. Os glutões não têm parte no reino do céu. Satanás não pode lançar a alma da pessoa no inferno, mas pode fazer com que ela quebre a palavra de Deus. Então, uma única saída para uma lanchonete ou um barzinho que seja, a pessoa pegou o vício de comer desordenadamente, come até se empanturrar, bebe até não aguentar mais, glutonaria. Os glutão não têm parte no reino dos céus. Bebedice, bebedeira, vícios. Os bêbados, os viciados, não têm parte no reino dos céus. Sentado à beira da calçada, na beira da rua, aonde as mulheres passam mal vestidas de qualquer maneira, cobiçando. O Senhor disse: aquele que atentar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração já adulterou com ela. A Bíblia diz: os adúlteros não têm parte no reino dos céus. O que Satanás está fazendo? Se reúnem para contar piadas, escarnecer, aonde o Senhor disse para não sentar na roda dos escarnecedores. O que Satanás anda fazendo? Levando as pessoas a quebrar a palavra de Deus. Existe algum mal em ir à beira de um rio tomar um banho no rio? Não. Existe algum mal em ir na beira do rio tomar um banho de biquíni? Sim. Mulheres expondo o seu corpo, sendo alvo de cobiça, uma reunião de adultério na beira do rio. E isso é pecado. É assim que Satanás está conseguindo fazer com que as pessoas sejam lançadas um dia no lago de fogo. A tática que Satanás usou para fazer Eva cair, que foi quebrar a palavra de Deus, ele não mudou. Está matando as pessoas, porque o Senhor um dia terá que cumprir com o juízo que ele prometeu. Todo aquele que quebrar a palavra de Deus está na morte. Qual foi a ordem que o Senhor deu para Eva e Adão naquele dia no jardim do Éden? De todas as árvores do jardim
podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento, a árvore da ciência, do bem e do mal, que está no meio do jardim, não comereis dele, não tocareis nele, para que não morrais. Então havia uma sentença de morte em cima de desobediência. Enquanto eles obedecessem e não fizessem o mal, o pecado, viveriam eternamente. Assim que eles desobedecessem, estavam contados no pecado, automaticamente na morte. O Senhor disse: no dia em que dele comerdes ou tocar nele, certamente morrereis. Não talvez morrereis, porque é a palavra de Deus, certamente morrereis. E hoje? Quebrar a palavra de Deus, certamente há morte nela? Será que há morte nela hoje, quebrar a palavra de Deus? O que as Escrituras dizem? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse, São João capítulo 14. Satanás mudou a tática dele. Leva as pessoas às praias, seminuas. Leva as pessoas aos barzinhos, bebedeira, glutonaria, adultério, escarnecimento. Está levando a sociedade a um caos, porque está levando os governantes a fazerem leis que vão contra a palavra de Deus. Não deixa corrigir os filhos, gerando assim delinquentes, gerando assim uma situação, uma população, uma sociedade caída, cheia de problemas. Moças que não foram educadas segundo a palavra do Senhor. Moços que não foram educados segundo a palavra do Senhor. Não importa o tanto que a sociedade incremente o assunto, ainda é pecado quebrar a palavra de Deus. E existe uma sentença em cima disso, que é morte. As pessoas enganam ao pensar que alguma igreja tem autoridade sobre a alma das pessoas. As pessoas pensam que por ela ser de um segmento religioso, protestante ou católico, não interessa, que o fulano de tal, cabeça da igreja, tem autoridade sobre a palavra de Deus para salvar ou matar aquela pessoa. Eu só queria uma escritura para isso. Eu só queria uma escritura que dá autoridade para qualquer igreja em salvar uma alma ou matar aquela alma. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Se a autoridade hoje foi passada para uma igreja, essa Escritura está anulada. Porque a vida eterna está baseada nas Escrituras, em examinar os preceitos, as ordens, os mandamentos do Senhor. Nenhuma igreja tem autoridade para salvar ninguém. Nenhuma igreja tem autoridade para tirar a alma de ninguém de um inferno ou de um purgatório e colocar ela no céu. Isso não tem na Bíblia. As pessoas estão crendo em doutrinas de homens, se apoiando nisso, para cumprir o desejo dos seus corações pecaminosos. Mas aqui fica um alerta: o Senhor vai punir a todos que quebram a palavra de Deus, porque Ele é Deus e a sua palavra permanece eternamente. E Ele disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Pecado
é descrer da palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado é descrer da palavra de Deus. Não importa se é rei, se é presidente, não importa se é arcebispo, não importa se é pastor fulano ou ciclano. Pecado é quebrar as escrituras. Ah, irmã, não tem nada a ver colocar uma saia para cima do joelho um pouco. Contanto que seja uma saia, vamos entrar em uso e costume? Não, vamos entrar nas escrituras. Qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, nem seu coração já adulterou com ela. A mulher levanta a saia, mostra as coxas, levanta a blusa, mostra a barriga, abaixa o decote, mostra os seios, e é cobiçada. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou? Adúltera. Homens cobiçando as moças e as velhas das igrejas, dos sistemas. E os pregadores, falsos pregadores, não têm coragem de dizer a verdade para aquela alma. A tua alma é que vai se salvar, não é teu corpo. Não existe promessa para o corpo de salvação, de vida eterna. O corpo foi criado lá no Éden. Tudo que foi criado pode ser destruído. O teu corpo goza de tempo indeterminado se a tua alma for eterna. Se você veio do Senhor, você é eterno. E o que prova que eu vim de Deus? Porque eu creio em toda a palavra de Deus. Os filhos de Deus ouvem a minha voz. Os que não ouvem são bastardos, diz as Escrituras. Não são filhos de Deus. E o lugar deles é num lago de fogo, enxofre, que arde. Não se engane, você não vai conseguir ir a lugar nenhum quebrando a palavra de Deus. Ela é eterna, é o mesmo Senhor. Essa é a tática que o diabo está usando para matar as pessoas. Ele não pode lançar a tua alma no inferno, mas ele pode fazer Deus lançar, se você quiser. Desobedecer, ele vai te oferecer. O que ele vai oferecer? O irmão Brana diz aqui na mensagem, o tempo da colheita, Satanás sempre usou essa tática. Fazer com que as pessoas quebrem a palavra de Deus. A primeira tática que Satanás usou já foi direto, oferecendo uma escritura para que o Senhor Jesus quebrasse a escritura. Ele deu algo para o Senhor Jesus que realmente era verdade. Ele diz: você pode transformar essas pedras em pães. O que o Senhor Jesus falou para ele? Citou as Escrituras: nem só de pão viverá o homem. Olha ele tentando, o nome dele é tentador, fazer com que o Senhor Jesus quebrasse as Escrituras. Tentando fazer com que o Senhor Jesus obedecesse a ele. Transforma essas pedras em pães, você está quase morto de fome. Olha aí, já acabou o couro e osso, 40 dias sem comer. Você pode, eu sei que você pode transformar essas pedras em pão. Satanás queria que o Senhor Jesus lhe obedecesse e quebrasse a Escritura. Ele estava fazendo uma troca, dando uma Escritura para quebrar outra. Você não pode usar a Escritura, tentar achar uma brecha dentro das Escrituras. Vou dar um exemplo aqui. Sistema mundial, sistema religioso diz: irmã, não tem nenhum problema em você cortar as pontas do seu cabelo. A Bíblia diz que a mulher deve ter o cabelo crescido. Se você deixar o cabelo nos ombros ou para baixo do ombro um pouquinho, teu cabelo está crescido. Usando a Escritura. Mas são cegos
para a outra escritura, onde Paulo disse: é indecente que a mulher tosquie, é indecente que ela só corte as pontas do cabelo. Você quer viver como um indecente? Quem falou isso foi o apóstolo São Paulo, um homem usado por Deus. Vê como que é fácil enganar? Ah, mas a Bíblia diz que ia ter cabelo crescido. Sim, crescido naturalmente. Pega o mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, que Paulo diz, da mesma natureza que a mulher tem o seu cabelo crescido, na natureza. Se você deixar o teu cabelo na natureza, ele vai estar crescido até onde? Até onde for a natureza de cada mulher. Tem umas mulheres que o cabelo fica na nuca, principalmente irmãs de cor, muitas não têm o cabelo grande. Umas têm o cabelo em cima do ombro, outras têm no meio da costa, nunca foi cortado. Outras têm mais embaixo, outras têm até no pé. Isso é a natureza de cada um. E Paulo diz, é indecente que ela tosquie, corte as pontas do cabelo. Irmã, não tem nada a ver, a Bíblia diz para não haver trajo do homem na mulher e trajo da mulher no homem. Quem faz isso é abominação ao Senhor, Deuteronômio. A irmã estando de saia, não tem nada a ver, a irmã tem uma saia acima do joelho um pouco. Eu não estou falando, a tática do diabo permanece a mesma, usando a escritura para mandar a gente para o inferno. Citou Deuteronômio, mas esqueceu de citar o Senhor Jesus falando, aquele que olhar para uma mulher que está mal vestida, suas pernas de fora, barriga de fora, seios de fora, roupa colada, e cobiçar ela é uma adúltera, o Senhor Jesus disse. Aquele homem cobiçou ela, está em pecado com aquela mulher, e aquela mulher está em pecado com aquele homem, ainda que eles não tenham contato. No dia do Senhor ela vai ser julgada como adúltera. Um monte de crentes vai aparecer lá no juízo do trono branco como prostituta, porque os seus pregadores não tiveram coragem de citar as escrituras para ela. Nós podemos anular o que o Senhor Jesus disse, que cobiça é adultério? Vamos tirar essa escritura? Nos tempos modernos, não tem nada a ver. Então vamos lembrar de Apocalipse 22, 18 e 19. Qualquer que tirar destes livros, das profecias deste livro, será tirado a sua parte da árvore da vida. Pronto, acabou, vai para o inferno. Tirou da árvore da vida, o que sobra é a morte. Vamos mexer na Bíblia? Não. Então a tática do inimigo sempre foi isso. Primeiro ele tentou fazer com que o Senhor Jesus quebrasse. Deu uma escritura para quebrar outra escritura. Oferecendo uma escritura para quebrar outra escritura. Depois, em segundo lugar, o Mombrana diz aqui, quer ver? Vamos ver aqui mensagem Tempo da Colheita, no parágrafo 212. Observem se Satanás falhar aqui em te citar uma escritura para te fazer cair, ele não cita 100% da escritura. A intenção dele não é te salvar. Ele não citou a escritura para o Senhor Jesus para ajudar o Senhor Jesus. Ele citou a escritura para fazer ele cair da posição. Isso é uma tática do diabo, usar a Bíblia para matar o povo. Em segundo lugar, observem se Satanás falhar aqui, então ele tentará o seu segundo esquema em você, como ele fez com o Senhor Jesus. Fará com que você descreia na palavra, ir a um seminário. Ele tentará o próximo plano. Agora, aqui está onde você precisa ter bastante cuidado. Apenas fique assentados por uns 5 minutos nesta parte. Se você deseja, então,
Ele te faz uma oferta sobrenatural. Eu vou voltar a tudo isso um pouco antes de concluir. Ele faz, veja, se ele não pode te tentar longe da palavra, não vou ficar com a palavra. Então ele te fará uma oferta sobrenatural. Ele te tentou contra a palavra. Você diz, eu não vou quebrar as escrituras. O Senhor Jesus diz, está escrito, ele ficou com a palavra. Ele vai fazer a mesma coisa com você hoje. Vai te citar uma escritura para você quebrar outra. Mas se você conhecer as escrituras, quem tem o Espírito Santo conhece as escrituras. Se fosse possível, enganaria o eleito. Mas o que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E a promessa é que o Espírito Santo nos guiaria em toda a palavra. É por isso que não somos enganados pelo inimigo. Por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Um crente nominal, que é só crente de igreja, é uma peteca na mão do diabo. Ele não conhece a palavra de Deus. E nem o pode conhecer. Não é por teologia, não é por estudar 200 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, não é isso. Quantos teólogos estão nas mãos do diabo? Porque conhecer a Bíblia mais do que ele na letra não existe. Só o Senhor. Para vencer o inimigo com a palavra de Deus, não basta conhecer um pouquinho da Escritura, tem que ter o Espírito Santo. Porque Satanás vai citar a Escritura. E como é que você sabe se aquilo está encaixando ou não? Como eu disse, deixar o cabelo comprido é Escritura, mas tosquear as pontas também é Escritura, e é pecado. Usar uma saia é Escritura, é roupa de mulher, mas só que curta, é pecado. Porque expõe e é adultério. Os verdadeiros pregadores do Senhor pregam 100% do Evangelho, não mais ou menos. Não enganando as pessoas, sendo vasos do inimigo para lançar gente no inferno, usando a Escritura para matar gente. E o profeta diz aqui, então ele vai te oferecer a palavra, e você rebate com a palavra e fica com a palavra. Mas aí ele vem, ele te fará uma oferta sobrenatural. Lembra a segunda tentação do Senhor Jesus Cristo? E disse-lhe, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás queria um espetáculo. Já pensou o Senhor Jesus lá no alto do pináculo do templo, lá em cima da torre, bem alto no prédio, e ele ficar na beirinha do pináculo, e as pessoas lá embaixo, tudo olhando, olha lá, olha lá. Ele vai se jogar. Aí ele se joga. Quando chega no meio do caminho, os anjos vêm e seguram ele. Ele é Deus mesmo. Ficou famoso. Era isso que o diabo queria. Sabe o que Satanás ia conseguir com isso? Ele não ia deixar de ser Deus. Ele não ia deixar de estar correto, porque está nas Escrituras. Mas quando o Senhor Jesus ia chegando em Jerusalém, sentado na jumentinha, a Bíblia diz que o Senhor chorou. O Senhor disse, se vocês soubessem que a paz veio para vocês e vocês não conheceram. Ó Jerusalém, haverá tempo em que te cercarão. E vocês morrerão dentro desses muros. E as crianças sofrerão. E eles derribarão o templo e derribarão a cidade. E não ficará pedra sobre pedra. O Senhor Jesus, chegando a Jerusalém, montado na jumenta, citando as Escrituras a respeito de Israel. E ele disse, vocês tiveram que ser cegados. Está vendo? Havia um propósito de Deus, porque havia ovelhas de outro aprisco. Nós, um povo que foi tirado do meio dos gentios para o seu nome. Se o Senhor Jesus se lança de cima daquele pináculo,
e a multidão vê os anjos virem aparar ele, o judeu crê em sinal. A Bíblia diz, o judeu pede sinal, o grego sabedoria. Quando visse aqueles anjos segurando o Senhor Jesus, todo mundo ia aceitar ele. Ele é o Messias. Não só os eleitos do dia, mas toda a nação, como vai ser daqui a uns dias. Então, se ele não pôde te fazer quebrar a Escritura, ele vai te oferecer algo grande, poderoso, milagres, línguas, autoridades, um púlpito, e movimento, e barulho, e posição. Ele vai te oferecer, se você aceitar isso aqui, você vai ser o pastor fulano da igreja, vai ser o chefe, o cabeça da região. Oferecer grandeza. Na mensagem Tempo da Colheita, no parágrafo 214, o irmão Branham diz assim, no 13 e no 14, ele disse, vou lhe dizer algo, suba aqui e pule do templo e volte aqui. Vem, mostre às pessoas que tu podes fazer algo sobrenatural. Hoje os pregadores querem ir na igreja e já quer fazer um movimento e falar em língua e pôr a mão todo mundo e faz um movimento e já cai meia dúzia para lá e eles querem ser grandes. Satanás gosta de pregador assim, vasos do diabo. Rapaz, ele os pegou ali. Agora observe isso. É isso. Observe quando você chegar ao fim. De onde vem esta tentação? Talvez ele permita, vem do diabo, vem de Satanás. Talvez ele permita que alguns de vocês falem em línguas. Satanás pode personificar quase todos os dons, só não o amor. Ele pode falar língua na boca de uma pessoa. Ele pode profetizar na boca de uma pessoa, mentira. Eu te digo, assim, 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 assado. O irmão está querendo casar com uma irmã que foi repudiada pelo marido. E ele vem na boca do fulano lá da igreja e diz, você pode aceitar essa irmã, case com ela, é do Senhor. E as escrituras que diz que quem casar com a repudiada comete adultério. Isso eu já vi de monte. Ele permite que alguns de vocês falem em língua, ele também fala em língua de anjo, ele sabe falar. Não interpreta nada, é mentira. Ele pode copiar os dons verdadeiros. Para você pensar que tem aquilo, vem. Ou ele pode até mesmo te deixar profetizar. Embora isto não seja com a palavra. Eu já vi pessoas se levantarem e profetizarem e ser tão contrária à palavra como o leste do oeste. Vem? É através da palavra que você vive. Os seus dons sobrenaturais, Satanás pode simplesmente distribuí-los de mão cheia. Com certeza, isso não significa nada. Tentou com a palavra. Você resistiu com a palavra? Cuidado que ele vai querer te fazer grande. Você está no meio do culto, de repente destampa a falar em língua, não interpreta, já está fora da escritura. Paulo disse, se não houver intérprete que se cale na igreja, não edifica a igreja. Falou em língua, tem que ter um intérprete para entregar o recado do Espírito Santo para a igreja. Se não, fale sozinho no seu quarto, em silêncio. Ou fale em língua, mas no seu quarto. Só você. Desmancha em língua e não interpreta. É errado. Começa a profetizar coisa para todo mundo, mas nunca acontece. Espírito sedutor. Fazendo pessoas, todo mundo fica com medo ainda, pensando que é Deus. Não pode falar nada. Tática do diabo, para que todo mundo depois ele vem, pega a Bíblia, ensina metade das escrituras, interpreta o resto e mata as pessoas. Não tem problema não essa saia, viu, irmã? Esse decote aí também não, cortar os cabelos um pouco também não tem nada, usar unha, batom, tem nada a ver, viu? Se não tem nada a ver, então não precisa das escrituras, né? Mulheres entrando na igreja com um salto desse tamanho, cascavelando, que nem a Bíblia diz, rebolando. Tem necessidade de uma mulher usar um salto desse tamanho?
é até contra a anatomia do corpo dela, o físico dela, força, estraga o organismo. Isso não é um espírito? Quem que usava esses saltos, ou quem usa, não são as Jezabéis do mundo, filhas do diabo, que sempre deu esse mau testemunho de andar cascavelando num salto grande? As mulheres estão igual às mundanas, dizendo que são filhas de Deus. Então, em segundo lugar, ele vai tentar fazer com que você seja grande, mulher que fale língua e seja famosa na igreja. É pecado. Se você não interpretar o que você fala, não fale. Se a tua profecia não cumprir, o profeta diz, peça para orar, porque é demônio. Está falando mentira na tua boca. Não aceite isso. Mandou o Senhor Jesus, se joga daí. Todo mundo vai aceitar você como um Messias. Vai ver você caindo, de repente os anjos pegam você, a multidão vai ficar dando glórias a Deus quando vê você subindo de volta. Cuidado para não estar obedecendo o diabo atrás de ofício, atrás de grandeza. Segunda parte da tentação, da esperteza do inimigo para nos tirar da palavra. Em terceiro lugar, no parágrafo 229, agora o terceiro esquema de Satanás, nós passaremos por ele rapidamente, porque não queremos tomar mais tempo do que o possível. Talvez outros 15, 20 minutos. Se você deseja ir até ali, observe o seu terceiro esquema então. Ou uma terceira tentação. Se os outros falharam, este não, veja, ele agora lhe oferece uma posição na igreja. Como ele fez com Jesus. Eu lhe darei um mundo. Primeiro, tentou fazer quebrar as escrituras com a escritura. Segundo, tentou fazer ele ser grande. Manifestar poder que o Senhor não deu para essa pessoa. O profeta diz aqui. E em terceiro lugar, vai oferecer poder para ele. Vamos ver? Eu lhe darei o mundo, você será o rei, e lhe farei, eles me pertencem, então eu lhe darei. Satanás disse, eles me pertencem até hoje. E o Senhor Jesus não quis lá, por que que ele quer agora? Por que que as igrejas estão querendo o mundo? Querendo ficar ricas, querendo os homens, os irmãos, os crentes, querendo ser igual ao mundo, carrões, casas, roupas, aparência. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos, em busca de riquezas, desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Nós temos uma conta simples para fazer. Você só tem um período de tempo para viver na terra, e é esse tempo que você tem para dedicar para o Senhor. Você vai correr atrás do mundo, ou vai pôr tua vida na presença de Deus? Nunca vi um filho de Deus passar fome, e nem ficar mendigando o pão. Davi disse, eu fui moço e sou velho, eu nunca vi um justo perecer, não é sua descendência mendigar o pão. O filho de Deus sempre vai ter um lugar para morar, que seja de aluguel, que seja casa própria, não interessa. Se é de aluguel, o Senhor provê o dinheiro do aluguel. Vai morar. Se morar de aluguel a vida toda, não tem problema, ele morou. A comida vai vir na mesa dele, a saúde vai vir na casa dele, a bênção vai vir na casa dele, o livramento vai vir na casa dele. E se ele viver 80 anos e ele for para a sepultura, ele foi no Senhor. Mas hoje os crentes, que se dizem crentes, são mundanos, preocupados com planos de saúde, com carrões e com casas e com fazendas e isso, se assemelhando aos homens e às mulheres do mundo. Eles pegaram a oferta do inimigo. Aparência. Querem ser grandes, querem ser aparentes. Como Satanás ofereceu para o Senhor Jesus, você não quer aparecer? Pula daí de cima. Todo mundo vai te clamar a Deus. Cuidado que Satanás mata as pessoas oferecendo as escrituras. Só que ele não oferece o 100%. Ele cita uma e esconde a outra. Ele quer fazer você quebrar a outra escritura, porque aí você está em condenação. Ele não pode lançar tua alma no inferno, mas ele pode fazer com que o Senhor lance, se você continuar na desobediência, em pecado.
Já vamos encerrar. Que pode fazer? Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre ele? Deus tem colocado na igreja. Vem como eles torcem a palavra, como Eva agora com o seu novo conhecimento, sabedoria, ela tinha Adão sob o seu controle. Ela podia fazer o que quisesse. Veja, logo ela fez Adão aceitar isto. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. O Senhor mesmo deu uns para evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e doutores. O Senhor mesmo deu 5 ofícios para estar no meio da igreja. Se você nasceu com um ofício, Deus trata com você. Você é um vaso. Ele vem a você, te revela coisas e você passa para o povo. O Senhor Jesus disse, eu não faço nada se eu não ver o Pai fazer primeiro. Se eu não entender, se Ele não falar comigo, não me mostrar, eu não passo o recado. Paulo disse, o que eu recebi foi o que também ensinei. Paulo também era um homem do Senhor. O apóstolo São Pedro, quando o Senhor Jesus disse, quem dizem os homens que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus, bem-aventurado, o Senhor Jesus disse, és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, o Espírito Santo, revelou. Então ele teve que receber do Senhor também. Os homens de Deus, os 5 ofícios que o Senhor levantou, são vasos do Senhor na terra para trazer a sua palavra. Mas alguns se desviam da palavra de Deus e pensam que se alguém vir e pôr a mão sobre a cabeça dele e dizer, você agora é um pastor, você agora é um pregador, você é um profeta, você é um apóstolo, um evangelista, ele não é nada. Ele é um falso para começar, ele é um manufaturado. Ele está fazendo de conta que o Espírito Santo está usando a boca dele para falar com o povo, sendo que o Senhor nunca vai usar ele, porque ele não foi chamado vaso, não nasceu vaso. Paulo disse, fui chamado desde o ventre da minha mãe. Nasce com o ofício e morre com o ofício. Mas Satanás consegue enganar alguns, oferecendo posições e cargos. Dons vêm do Senhor, e Ele mesmo deu uns para. Efésios capítulo 4, versículo 11. Os 5 ofícios que existem na Bíblia. Não existe mais nenhum ofício, tá? É esses 5 que o Senhor reconhece. E tem que ser nascido com eles, senão você não é oficial. É um personificador. Mas quando ele chegou em Jesus, ele não aceitou isso. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, não me deixe citar erroneamente isto, mas acrescentar isto nisto. Citar erroneamente isto, mas acrescentar isto nisto. Está escrito, todo homem viverá através de cada palavra de Deus, não através da sua proposta. Eu farei de você o supervisor geral, um presbítero, ou um diácono, ou deixe você tocar o piano, irmão. Vem, todas estas propostas, você é uma pessoa bastante popular, e nós precisamos de seu talento em nossa igreja. Veja, venha para a palavra. O profeta disse, veja, venha para a palavra. Ela podia controlá-lo ou ensiná-lo. E mesmo como os grupos de hoje, esta é a maneira que eles fazem isto hoje, para se tornarem um DD, um presbítero do Estado, supervisor, gerente, jurisdição, ou algo outro assim. Como Satanás faz para conseguir falsos pregadores? Oferecendo o que ele ofereceu para o Senhor Jesus.
fama. Quebrar as escrituras, citando outra escritura. Enganando com a palavra de Deus. Presta atenção aqui. Fama. Lança daí. Quando o povo vê você caindo e os anjos te pegando, você vai ficar famoso. Poder, te darei o reino. Ó, te farei o supervisor, viu? Você vai ser o próximo diácono. Você vai ser o próximo presbítero. Simplesmente prega a doutrina da igreja. Enche essa igreja de gente. E você vai ser o próximo presbítero. Te darei o mundo se você fizer isso. E tem gente caindo na oferta do diabo e não fica com a palavra do Senhor. Tem uma escritura que o Senhor disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, mas em teu nome expulsamos enfermos, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais e maravilhas. O Senhor disse, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês praticaram iniquidade no meu nome. A palavra iniquidade significa saber fazer o certo e não fazer. Aprender o correto, mas preferir os cargos, posições. 3 coisas que derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. O profeta fala sobre isso. Poder, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Vamos tomar cuidado com as ofertas do diabo. Ele não vai vir oferecer uma arma para você atirar na cabeça de ninguém. Ele vai vir oferecer as escrituras erroneamente para que você quebre a própria escritura, e ele sabe que assim o Senhor terá que te castigar. O Senhor é misericordioso, ele não vai deixar a pessoa enganada. Ele vai enviar o verdadeiro para falar a verdade, mas o falso vai interpretar em cima. E é você que tem que escolher. E a escolha é a escritura. Examinais as escrituras, porque cuidar externela a vida eterna. Escolha a palavra de Deus. Rejeite o sistema organizado, rejeite a doutrina do homem. A salvação está na escritura, não está na igreja. Tome cuidado. Cuidado com o laço do diabo. É assim que ele está matando pessoas. Nos dias de Noé, quando Noé pregou a sua mensagem, o grupo religioso do dia, o sacerdote do dia, a ciência do dia, que estavam todos unidos, porque o Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. É igual aos dias de hoje, é igual aos dias de Noé. Hoje a igreja é casada com o Estado. Naquele dia, a igreja era casada com o Estado também. E Noé disse, o Senhor vai destruir a terra. A ciência veio e mediu tudo. Falou, não, aqui não tem umidade para cair água desse tanto. E o religioso unido com o Estado saiu pregando, Deus não vai destruir a terra com água. Estão todos mortos. Fique com a palavra de Deus e com os profetas de Deus. Os profetas de Deus falam a palavra de Deus de acordo com as Escrituras. Se alguém falar contrário às Escrituras, é um falso pregador. Ainda que tem gente levantando lá, sendo ressuscitada. Os dons e a vocação de Deus é dado sem arrependimento. Salmos 68, versículo 18. Davi disse, subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e destes dons para os homens e até para os rebeldes. Rebeldes. Nem é batizado, nem é crente, não é nada. É mundano. Os dons foram dados como um presente para a humanidade. Até em qualquer segmento há curas, há bênçãos, porque foi o Senhor que deu isso para abençoar as pessoas fisicamente. Mas no lugar que há ressurreição, as pessoas vão para o inferno também. Aonde há línguas, as pessoas vão para o inferno também, se não ficarem 100% com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos vigiar. Amém? Amém. Graças a Deus Amém. pela palavra do Senhor. Né? Amém. Vamos vigiar ela todo instante. Prudente como a serpente, simples como uma pomba, mas prudente. Cuidado com o que lhe é ofertado. Examine com as Escrituras. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Vamos fechar os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra santa, Senhor, e perfeita, a qual nós viveremos por ela, Senhor. Vivemos por ela.
e viveremos por ela. Guarda-nos, Senhor, do laço do inimigo, enche-nos com teu Espírito Santo e afasta todo o mal. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e dou graças por tudo para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus.